Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Meu nome é João Cláudio Rufino, sou casado com a Patrícia, moro na cidade de São Paulo, onde faço parte do meu grupo de oração chamado CARES, dentro da Arquidiocese de São Paulo, na Renovação Carismática Católica. E tenho a graça de ser, dentro da RCC Brasil, membro da comissão de formação e coordenador hoje do nosso núcleo de reflexão teológica e também componho a equipe nacional do Ministério de Pregação. Quero dizer a você que está aqui que é uma alegria muito grande poder compartilhar com você a palavra de Deus. Além disso, eu sou professor na Faculdade de Teologia na PUC de São Paulo, justamente na área bíblica, e também tenho a graça de ser o idealizador de uma escola de estudos bíblicos online chamada Bíblia Play. Quero falar que também é uma alegria muito grande exercer essa missão, mesmo online aqui com vocês, porque eu sei que muito Deus quer falar ao nosso coração. E o tema de hoje é tirado de um versículo das Sagradas Escrituras que para mim é maravilhoso. É o texto que está lá na carta aos Romanos, justamente no capítulo 13, no versículo 12. Mas para que nós possamos entendê-lo, eu vou ler a partir do versículo 11, ok? Então é Romanos, capítulo 13, versículo 11. Pega aí então a sua Bíblia comigo, para que nós possamos justamente mergulhar nessa palavra espetacular que diz justamente assim: tanto mais que sabeis que em que tempo vivemos? Já chegou a hora de acordar, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando abraçamos a fé. A noite avançou e o dia se aproxima. Portanto, deixemos as obras das trevas e vistamos a armadura da luz. Como de dia, andemos decentemente, não em orgias e bebedeiras, nem em devassidão e libertinagem, nem em rixas e ciúmes, mas vestivos do Senhor Jesus Cristo, e não procureis satisfazer os desejos da carne. A noite avançou e o dia se aproxima, portanto, deixemos as obras das trevas e vistamos a armadura da luz. Querido irmão e irmã, há um detalhe interessantíssimo aqui dentro desse texto que eu quero destacar. Nós estamos situados depois do capítulo 12. E o que isso significa? Que do capítulo 1 ao capítulo 11, no seu final, trata-se da primeira parte da carta aos Romanos, onde Paulo vai justamente elucidar algumas temáticas que são fundamentais, muito teológicas, como, por exemplo, a questão da graça de Deus, que é a operação do Senhor de salvação na direção da humanidade. É esta graça que salva em detrimento da forma como se pensava o povo judeu, que era na obediência estrita daquilo que estava colocado nos mandamentos. Depois Paulo vai trabalhar a questão da fé, que é justamente assumir esta graça dada por Deus na vida. E é a partir da fé que se experimenta, portanto, a salvação. E aí vem então a segunda parte da carta, no capítulo 12, versículo 1, onde justamente aparece: exorto-vos, portanto. Esse exorto-vos abre a carta para o momento no qual Paulo vai falar a respeito justamente de como é que se vive esta graça da salvação que foi dada e essa fé enquanto uma resposta à ação de Deus. E aí é interessante, porque
ele vai justamente trabalhar no capítulo 12 a questão do culto espiritual, da humildade, a caridade na comunidade, a nossa relação com os poderes civis, a questão de toda a caridade, que é o resumo da lei. E aí ele entra no versículo 11 do capítulo 13. E aqui já temos de início uma ideia espetacular colocada. O apóstolo Paulo vai justamente dizer aqui no texto assim: e digo isto, ou seja, toda essa exortação de como é que se vive a fé cristã, como é que se vive uma vida em Deus, a vós outros que conheceis o tempo. Seria essa uma tradução mais próxima do texto grego. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está se referindo ao presente, ao agora, quando justamente Cristo dá a oportunidade aqui de se demonstrar a fé, de se viver a fé, de se viver o amor. E por que eu estou falando de oportunidade? Porque o termo usado aqui para a palavra tempo não é o termo cronos. O termo cronos, que é a raiz, por exemplo, de cronologia, de cronômetro, que é o tempo do relógio. O termo usado pelo apóstolo Paulo na língua grega aqui é o termo kairos. O que ele está dizendo? Vocês conhecem o kairos, o tempo da graça, o tempo propício, o tempo da oportunidade. É agora esse tempo. Vocês sabem disso. Já aconteceu. O Senhor veio, deu sua vida por nós, derramou seu sangue por nós. Já aconteceu. A salvação está à disposição. A salvação está aí. E aí é interessante, então, que o apóstolo Paulo vai dizer: vocês sabem disso, já aconteceu, irmãos. O tempo é agora. E aí ele vai dizer: chegou a hora de acordar. Ou seja, vocês sabem que o Senhor já nos deu a salvação, ela já está posta diante de nós, a gente precisa agora acordar para ela, a gente precisa vivê-la. E essa é uma temática muito interessante, pessoal, que Paulo gosta de trabalhar desde o seu primeiro escrito, que aliás é o primeiro escrito do Novo Testamento, a primeira carta dele aos Tessalonicenses. E lá, justamente no capítulo 5, nos versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo vai justamente dizer: assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Paulo está falando aqui, é a hora de despertar. Esse é o grande momento. Acorda para viver a oportunidade da salvação. E quantos de nós, essa é uma realidade, estamos dormindo, nós até sabemos a respeito da salvação. Nós já ouvimos falar a respeito de uma vida no Espírito. Nós já ouvimos falar da graça que nos foi dada. Nós até cantamos isso. Nós até rezamos isso. Mas nós ainda não despertamos para viver. Estamos como que dormindo. Essa a metáfora que o apóstolo está trazendo. E aí então ele vem com uma expressão muito interessante,
ele justamente depois de explanar isso, que é o tempo, vocês já conhecem o tempo, ele vai justamente falar assim, porque em grego ele usa o termo gar. Gar é justamente, pessoal, uma conjunção adverbial causal. Porque, pois, a nossa salvação está agora, ele diz, mais próxima, mais perto do que quando no princípio nós cremos. O que ele está querendo dizer com isso? Que há um tempo de vida para todos nós. Há um tempo de vida para todos nós. E esse tempo de vida, aqui, ele está se esgotando. Esse tempo de vida está indo embora. A perspectiva que Paulo está trazendo aqui, já num texto de maturidade, que é a carta aos Romanos, é que, ao mesmo tempo que Jesus está voltando, nós estamos indo para ele, quando com ele nos encontraremos na nossa morte. Uau! Que expressão interessante, meus irmãos, no agora da sua vida, da minha vida, da nossa vida, nós estamos mais próximos. Nós estamos mais perto do nosso encontro com o Senhor. E aqui se evoca, portanto, a urgência de se viver uma vida reta em Cristo agora. Viver uma santidade de vida agora. Viver de acordo com a vontade do Senhor no hoje da nossa história. E isso aqui é simplesmente espetacular. Por quê? Porque muitas vezes nós nos esquecemos que a vida acontece agora, que a vida acontece nesse momento, que a vida está se dando neste exato instante. Como é que nós nos esquecemos disso? Nós nos esquecemos disso porque nós ficamos muitas vezes presos ao que passou ou preso ainda ao que está por vir. E tanto o que passou quanto o que está por vir não existem. O que existe é o seu agora. E Paulo está falando, nesse momento agora, você está mais próximo do momento do seu encontro definitivo com o Senhor. E você está vivendo neste momento agora a vontade do Deus, você está vivendo neste momento agora a vontade do Senhor. Então trata-se aqui de um chamado para um despertar, para se ter uma clareza justamente de quais são as suas atitudes, de quais são as suas ações, de quais são os seus modos de agir no mundo. Isso é espetacular, meus irmãos. Quando você começou a sua caminhada lá atrás, não sei há quanto tempo, 1 ano, 2, 10, 20, 30, 40 anos, você estava mais distante e hoje você está mais próximo. É o que Paulo está dizendo agora. Esse é o momento. E aí, então, ele usa uma expressão no versículo 12, justamente assim na língua grega. Ele vai dizer, não é? Vai à noite. Vai à noite. E aí ele coloca, vem chegando o dia. Esse vem chegando o dia, que aqui na Bíblia de Jerusalém é o dia se aproxima, é um verbo grego espetacular, é o verbo engiken. E esse verbo engiken, ele fala a respeito da aurora. Aqui é um detalhe muito interessante. Sabe aquele momento em que você
acorda antes do sol nascer e você percebe a luz chegando já naquele horizonte, o sol com seus raios iluminando. É esse o momento em que Paulo se baseia. E essa era uma imagem muito interessante, justamente porque esta era uma imagem que as pessoas da época entendiam, porque não existia luz elétrica, então à noite chegava, eles iam dormir. O sol nascia, eles acordavam. Ele está mostrando aqui justamente algo que está próximo da realidade das pessoas daquela época. Hoje a gente vai dormir altas horas da noite porque a iluminação ajuda a gente a se manter acordado. Mas Paulo, ele está falando aqui da experiência daquela época. E o que é interessante, pessoal? É muito interessante que a imagem de acordar do sono, ela é muito próxima da realidade daquelas pessoas. As pessoas, elas tinham que acordar justamente quando o sol começa a nascer. E para quê? Elas precisavam justamente se preparar já para o trabalho. E o que era a prática da época? Como é hoje, você acorda, você se arruma, e é por essa razão que ele vai utilizar aqui, justamente, pessoal, isso é espetacular. Deixar para trás as obras das trevas. Deixar para trás o trabalho das trevas. O trabalho da noite. E trevas aqui, na linguagem paulina, vai ser justamente, pessoal, entendida como a vida velha. Deixa para trás as obras das trevas. E olha que dado interessante, a imagem que ele está criando, a imagem do sol que está nascendo, as trevas vão ficar para trás. A luz de Deus já chegou. E vocês estão vivendo, então, a mensagem aqui é essa, como se estivessem nas trevas, mas o tempo da oportunidade já veio. Olha como é o jogo da linguagem paulina aqui. Esse ponto é simplesmente espetacular. Deixem de viver o passado. Ele já foi. Está a humanidade num tempo de oportunidade. É isso que Paulo está dizendo. E aí eu faço a pergunta para você. Mesmo à luz do dia, no Kairós, você está vivendo nas trevas? Mesmo à luz do dia, no Kairós, você está ainda no modo de viver dos pagãos, igual a todo mundo, se conformando justamente à mesma maneira do mundo, e aqui mundo entendido não como natureza, mas a forma errada de se viver. Como é que você está nesse quesito? E aí é bonito, porque Paulo, então, ele vem com a exortação: deixemos, pois, as obras das trevas, e agora ele vem: e revistamo-nos das armas da luz. Essa expressão aqui, das armas da luz, ela é justamente uma expressão fantástica. Por quê? Porque Paulo, ele gosta muito de utilizar dentro dos seus escritos referências à arma, à armadura. Já no seu primeiro escrito, em Tessalonicenses 5:8, ele vai dizer: nós, porém, somos do dia. Olha a expressão. Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, tomando como capacete a esperança da salvação. Veja, ele já usava no início do seu ministério essa expressão, esse equipamento de guerra,
A ideia da luz, aqui mais uma vez, ele evoca isso. Lembrando que essa mesma imagem, ela também vai ser desenvolvida em Efésios, no capítulo 6, versículos 10 a 17, o famoso texto da armadura do cristão. Nesse momento, Paulo traz à tona justamente o fato de que nós devemos, porque estamos já na luz, viver revestidos pela nova vida. E aí, essa é uma imagem interessante, porque quando você acorda, você se veste. Você não permanece com a roupa do sono. Você não permanece com o seu pijama ao longo do dia para ir para o seu trabalho. Nem muito menos se você é um soldado, que é essa a ideia que está sendo evocada aqui, você não vai com roupas de dormir para a batalha. Só que o que está acontecendo muitas vezes? Paulo está evidenciando isso. Tem cristão que ainda não se revestiu e a luz do dia já chegou, a batalha está comendo solta e você ainda está como se nada estivesse acontecendo. Paulo diz: ei, é a hora. Ei, é o momento. É esse o instante. Chegou o momento. É nesta hora, é neste momento. Vamos lá. Se veste aí, se levanta, vamos embora. Já chegou o tempo da oportunidade. Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou, o envio do Espírito aconteceu, estamos no tempo da graça, o Senhor está voltando, nós estamos indo para Ele. E aí, você vai continuar igual? Se veste, meu irmão. Se veste para viver esta vida em Cristo. E aí é muito interessante. Por quê? Porque agora, no versículo 13, o apóstolo Paulo vai justamente colocar aqui: andemos dignamente. Andemos dignamente. Esse é o momento. Andemos dignamente. E aí ele vai trazer: andemos dignamente significa algo muito profundo. Primeiro, a força da exortação dele deriva justamente de uma percepção comum aqui, que é justamente que a característica de como você vive à noite é diferente da forma como você vive de dia. É muito interessante. No dia, de dia, a gente tem comportamentos diferentes. Essa ideia. O dia já chegou, Kairos, irmão, essa ideia. E aí, então, Paulo vai mergulhar de forma profunda aqui e ele vai nos chamar a viver dignamente. Agora, o que é esse dignamente? Esse termo dignamente, dentro da língua grega, é espetacular. Eushemonos é o termo. Significa decentemente. Caminhar de forma decente. E esse é um termo que vai aparecer apenas, para você ter uma ideia, 3 vezes na Bíblia, no Novo Testamento. Uma em Romanos, que é aqui, outra em Coríntios e outra em Tessalonicenses, ou seja, todos escritos de Paulo. Agora, o que é justamente essa vivência? O que é justamente essa vida de dignidade? Essa vida de dignidade, meus irmãos, de acordo com a tradição bíblica, ela significa um modo de viver. E um modo de viver que tem justamente a ideia de se
colocar diferente daquilo que é a vida no pecado. Isso aqui é muito importante, meus irmãos. Isso aqui é fundamental. É por essa razão que essa palavra é utilizada por Paulo em 1 Coríntios 14, 40, quando ele fala de se colocar decência no culto. No momento em que se está em reunião com os irmãos, ele diz: tudo, porém, seja feito com decência. Decência, dignidade e ordem. É um modo de agir, um modo de ser. Depois, em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 12, ele vai dizer: de modo que vos porteis com dignidade para os que são de fora. Olha que dado interessante. É muito forte, então, o que Paulo está dizendo. Viver com dignidade. E a pergunta que eu te faço: você tem vivido com essa dignidade? Agora é interessante que o dignamente, no texto grego, ele vem antes do verbo. O verbo é andemos. Aqui na Bíblia de Jerusalém, também aparece o andemos. Agora, qual é um dos sentidos desse verbo? Ele designa tanto o ato de caminhar, quanto também de se comportar. Paulo gosta justamente de trabalhar a metáfora do caminho, da caminhada. Isso ele faz em diversos momentos. E aí há um detalhe fantástico aqui. Lembra a ideia do Jesus enquanto um caminho, e caminho é um modo de se conduzir, um modo de viver. Então, o modo de viver é dignamente, decentemente. E aí, então, ele vem com a comparação, como em pleno dia. Aqui se retoma uma característica da cultura da época que é próxima um pouco da nossa. Se tinha a noite dentro do Império Romano como o momento em que você podia fazer a realização dos seus vícios, dos seus erros, das coisas erradas. Aqui Paulo retoma essa ideia e diz assim: quando é cedo, quando é de manhã, vocês não saem fazendo coisas erradas porque todos estão vendo vocês. Então é por isso que ele fala, como em pleno dia. Como em pleno dia. Então, vivam como em pleno dia, ou seja, sem justamente participar. E aí ele vai trazer as rejeições, né? Das orgias e das bebedeiras, das imundícies, das dissoluções, das contendas e dos ciúmes. Olha o que ele vai dizer. Viva como em pleno dia, dignamente. Não vá viver as coisas erradas. Paulo está exortando aos cristãos aqui. Ei, é o momento, é agora. Saia da vida velha, saia das coisas erradas. E aí vem o versículo 14. O versículo 14 vai justamente resumir a imagem da vestimenta e vai justamente trazer revestivos do Senhor. Aí isso tem a ver com a ideia da armadura. Então, revestivos do Senhor. E esse se vestir do Senhor indica justamente que os cristãos, eles devem se apropriar das virtudes do Senhor. E no segmento, imitar o seu amor, o seu modo de ser. E é muito interessante porque essa metáfora, Paulo constantemente a utiliza,
Por exemplo, em Gálatas, capítulo 3, versículo 27, ele diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. E depois, lá em Colossenses 3, 9 e 10, ele aparece dizendo assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Paulo então está nos chamando a nos revestirmos de Cristo. E esse ato de se revestir de Cristo, pessoal, é muito interessante. É muito interessante. E é muito interessante justamente porque por trás dessa imagem também pode repousar um contexto. O contexto do teatro grego. Um contexto do teatro grego onde se colocava, e o verbo é o mesmo aqui, utilizado na língua grega, se colocavam as roupas para se atuar no palco. É justamente aqui o termo endio, em grego. É a mesma palavra utilizada. E nesse sentido, você, de alguma maneira, quando atuava no palco, tinha que abandonar sua vestimenta antiga, abandonar o seu modo de ser para assumir um novo modo de ser. Agora, é interessante isso, pessoal. O texto está nos chamando a viver desta maneira. E aí, então, o texto continua justamente dizendo: ora, nada disponhais, diz o texto, para a carne no tocante às concupiscências. Absolutamente nada. E aqui, o que significa carne? Carne que está colocada em oposição aqui a se vestir ou se revestir de Cristo. Carne aqui em grego é o termo sarx. E sarx aqui descreve na metáfora justamente as obras da carne. Viver de acordo com a vida mundana. Essa é a ideia que está posta. Aliás, Paulo, vai utilizar essa expressão antes, já na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19 até o 21, quando ele vai trabalhar as obras da carne, e aí ele vai enumerá-las, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, enfim. Essas são manifestações da carne, e nesse sentido da natureza humana fraca, da concupiscência, essa ideia. E aí então ele vai dizer assim: ei, é preciso agora então vivermos numa nova situação de vida, e essa situação de vida é uma situação de vida no Espírito, uma vida dominada pelo Espírito, que é o tema que ele vem trabalhando em Romanos, desde lá da primeira parte da carta. Porque aí ele vai trabalhar, por exemplo, em Romanos 7,6, a ideia: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito. Ele vem trabalhando essa ideia e aqui ele mostra como é a prática disso. É muito interessante. E aí é fato que o Espírito, segundo Paulo, ele dá a capacidade para que você possa refrear os impulsos da carne. É muito interessante, meus irmãos. E, portanto, essa palavra serve para nós hoje. Que nós sejamos pessoas que, de fato, se coloquem nesse caminho, nessa caminhada de santidade. Porque já é tempo. Não dá para continuar igual.
E é diante dessa realidade que eu quero rezar aqui com você e pedir justamente ao Pai, em nome de Jesus, que derrame sobre nós o Espírito Santo e nos dê a graça profunda de um despertar, porque a luz já chegou, o Kairós já está diante de nós. Nós já estamos nele. Então, Senhor, Pai, em nome de Jesus, derrama sobre cada um de nós, sobre esses irmãos que estão aí neste momento, nesse congresso, a graça dessa consciência clara, Senhor, de que já estamos no tempo da oportunidade e que, ao mesmo tempo, estamos findando o nosso tempo de vida, indo na direção do Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, derrama o teu Espírito Santo agora e dê a graça do batismo do Espírito, a fim de que os nossos irmãos possam justamente vivenciar essa experiência profunda de viver num novo modo de vida que nos foi dado pela graça. Vem, Espírito Santo de Deus, toca cada um que está aqui, cada coração. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, por esse despertar na nossa vida. Vem, Espírito Santo de Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que você tenha o despertar, que eu tenha o despertar, que nós, enfim, despertemos, porque o tempo é o tempo propício. Deus te abençoe, estamos juntos.